Coisas que eu mudaria se eu pudesse voltar, no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, pelo menos uns 15 anos, dos 27 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. Bom, gente, eu tenho 60 anos, moro aqui há 27 anos, cheguei aqui em novembro de 98 e eu vim com a ideia de vir realizando primeiro um sonho, né, de morar aqui para sempre. Eu não queria mais voltar para o Brasil e eu tinha uma ideia um pouco até, digamos, um pouco romantizada, assim. Eu sabia que aqui era trabalho, a gente tinha que trabalhar bastante, né? E assim, já vim falando inglês, me ajudou muito. Mas a questão do meu lado emocional, da minha personalidade, eu ainda não tinha, mesmo com 30 e poucos anos que eu cheguei aqui, eu não tinha caído a ficha, eu tinha muita ilusão que, que não tinha maldade assim no mundo, né? Não tinha o que a gente sabe quanto que é perigoso, né? A vida, que tem um lado ruim, né? As pessoas, existem pessoas más, e eu não tinha essa noção. Eu era muito bobinha, muito ingênua, mas ao mesmo tempo eu era e sou ainda muito de correr atrás do que eu queria. Então, eu fiz falar um pouquinho, né, dessa minha parte de morar aqui, que o que que eu mudaria, que eu comecei a pensar em mudar há 3 anos, né? Primeiro, eu não viria para ficar para morar, não viria. Viria assim como experiência de vida que eu acredito que todo brasileiro deveria sair do país para ter experiência, para mudar a maneira como o brasileiro vê nós, os imigrantes que saímos do país. Existe toda uma ilusão de que o imigrante vive melhor do que quem mora no Brasil. Mas ninguém sabe realmente como é que é morar fora, como é que é falar outra língua, outra cultura, a solidão, os desafios, né? Mesmo que a gente tenha, as pessoas tenham família fora, as pessoas mudam, sabe? As pessoas quando saem do seu país, parece que você tem uma aquisição financeira, as coisas mais acessível, elas realmente colocam o que está dentro delas de melhor ou de pior para fora. Então eu já vi assim, já experienciei famílias e até na minha família mesmo já cheguei a ver isso de não reconhecer mais a pessoa, sabe? Não reconhecer. Então as pessoas vêm para cá e elas têm realmente o que o que elas têm por dentro, né? Elas colocam para fora a partir do momento que elas têm uma condição financeira, como que isso eu já vi alguns psicólogos falando sobre isso e é verdade mesmo. Então, assim, eu não iria, se eu pudesse voltar aí 10 anos, 10 anos, eu não ficaria mais aqui, ou até mesmo, sabe, eu viria, ficaria 5 anos, teria uma experiência, iria, claro, pensar em fazer, que na minha opinião, se você tem o básico no Brasil, que é não pagar aluguel, tá? Não pagar aluguel, você não ter dívida, se você mora fora, com certeza você vai falar
uma outra língua que pode te ajudar quando você voltar. Mas assim, para mim, o básico, se você não, porque os meus pais eram assim, a gente não pagava aluguel, sabe? Só quando eu era muito pequenininha, aí depois meus pais construíram essa casa e a gente não pagava aluguel, nós tínhamos despesa, meus pais não tinham dívida. Então eu peguei isso para mim hoje, já com 60 anos, que também vai muito do tipo de vida que você quer para você, do seu estilo de vida. Para mim, eu quero, sabe, ter liberdade geográfica, poder viajar e não ter dívida. É, e eu também ainda não penso se vou comprar uma casa hoje no Brasil, mas eu penso sim, já que eu tô com 60 anos, né? Não tenho filhos, não tenho família e meus familiares no Brasil, cada um tem sua vida, mas eu penso assim, que se você não paga aluguel, não tem dívidas e você sabe administrar seu dinheiro, você vai comer bem, você vai viajar. Isso é o que eu penso, quero para mim, né? Tá tudo certo, gente. Não pagar aluguel, o aluguel consome muito do dinheiro, né? Então, se você tem uma casa, você teria que ter essa casa, seu apartamento quitado e não pagar. Então, essa era a primeira coisa que eu faria. Eu viria por um tempo, sim, para ter uma casa, para ter ali um valor X, né? E voltaria para o Brasil, porque, gente, eu não criei raízes nos Estados Unidos, morando aqui há 27 anos. Não, mesmo amando esse país de coração, não criei raízes e eu até acredito que de repente, né, Deus tenha aí um propósito maior para minha vida, voltar para o meu país de origem, mas eu não tenho vontade de ficar aqui, não tenho, realmente quero voltar para o meu país e eu sei que existe toda, né, essa coisa do brasileiro que nunca saiu, ser completamente contra, porque eles se projetam na gente, né, mas a pessoa não teve experiência de morar fora, não tem noção do que é sair de um país, adaptação, a gente sofre é, preconceito aqui, e olha que eu vim falando a língua, hein? Você sofre preconceito, você é a, você sofre também dos próprios brasileiros, abuso, tem pessoas que não recebem pagamento, graças a Deus, em questão de trabalho, trabalhando com brasileiros, eu não cheguei a passar por isso, mas eu sei de muitas pessoas que passaram de exploração entre os próprios brasileiros. É, muita coisa chata, gente, que eu não vou entrar aqui, né, em detalhes. E eu não vou falar assim, o povo brasileiro, como tem muita gente que fala, eu quero ficar longe do povo brasileiro. E não é uma questão do povo brasileiro, é uma questão do ser humano. Não significa que eu moro aqui nos Estados Unidos que não tenha americano que explore seus funcionários, não pague, que sejam traiçoeiros. Qualquer lugar do mundo, isso é do ser humano, não é do brasileiro, certo? Então, tem a questão da comida também, da alimentação, se bem que eu, na região, né, que eu morei em Boston e agora aqui na Geórgia, a gente encontra restaurante brasileiro, né? A gente encontra produtos no Brasil, que é o básico, né? O arroz, o feijão. Ali eu não como carne, mas você encontra ali quem come carne. Dá pra gente cozinhar em casa a nossa comida brasileira. Mas ainda assim, existe até hoje tem coisas que o gosto,
não é legal, frutas, sabe, que não tem o mesmo gosto. Tem isso que com o tempo vai acumulando. No meu caso, onde eu morei muito tempo, um lugar que tinha neve, que tinha frio, né? Toda essa parte aí de, de do tempo, né? De ter esse inverno rigoroso. E eu sempre trabalhei dirigindo, sempre na neve, no frio, e isso começou a mexer muito com a minha mente. Claro que eu sempre fui uma pessoa sempre muito forte, minha mente muito forte, sabe? Mas depois de 20 anos morar aqui no frio, na neve, eu vi que realmente eu não iria me adaptar, não gostava. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Eu sentia assim, aquilo me dava, sabe, me dava uma tristeza tão grande quando nevava e eu tinha que ir lá limpar meu carro, que ficava assim em cima do carro de neve. E depois eu voltava dentro de casa, tomar um banho quente, trocar de roupa e sair para dirigir naquela neve. Nossa, isso é... Nossa, começou a mexer com isso mentalmente. Então também mais uma coisa que é a questão né, de nevar, do frio, que é uma coisa que eu nunca me adaptei. Ah, eu tive o lado positivo, né, nesse tempo que eu morei aqui, que foi realmente um entendimento melhor da vida, de me tornar uma pessoa consciente, não me corromper. Como eu falei, tem muito imigrante que vem para cá e se corrompe pelo dinheiro, sabe? Se tornam pessoas piores, pessoas arrogantes, pessoas completamente vai para o lado negativo, e muitas dessas pessoas conseguem realmente construir assim um império, assim, conseguem muita coisa material, mas o lado do desenvolvimento pessoal, a pessoa deixa muito a desejar. E eu não vou falar isso assim, eu não estou generalizando, tá? Eu tô falando da minha experiência, do que eu passei. Então, isso significa que sim, tem muito brasileiro que vem aqui, constrói, acaba dando trabalho para outras pessoas, pagam direitinho, são pessoas do bem, pessoas bacanas, existem, gente. Não vou generalizar, certo? Que mais que eu queria falar? A questão do pertencimento, né? Assim, que é uma coisa que me machuca muito, o pertencimento. A gente não é nem brasileiro e nem americano. E assim, 27 anos é muito tempo. Eu fui algumas vezes para o Brasil, né? Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, e eu teria voltado para o Brasil, teria construído algo para mim lá, teria ficado perto da minha mãe e do meu pai, né, que já faleceram. Então, assim, eu simplesmente queria morar aqui e construir a minha vida aqui. Mas a gente não tem noção do que é você tá longe do seu país, do seu povo, da sua cultura, da comida, e você passar por tantos desafios, sabe? Aqui de adaptação, de dinheiro, de saúde, de relacionamento, de amizade. E aí você chegar ao ponto que você perdeu um bom tempo de contato com a sua família no Brasil e ver que a escolha que você fez não teria que ter tido um pouco mais de análise, né? E de ver até onde realmente vale a pena você ter coisas materiais e você
vai perdendo aqueles momentos, né, que são nascimento, aniversários, casamentos, reuniões, sabe, com os seus familiares e amigos. Então, são 27 anos longe de todo mundo. Eu segui a minha vida, todo mundo seguiu. Amigos que eu tenho, né, lá, eu tenho contato com alguns, né, os meus familiares, cada um tem a sua vida. Então, assim, essa sensação de não pertencimento pesa bastante e isso é só para quem já passou mais de 5 anos aqui, que começa a ter essa sensação de não pertencer a lugar nenhum. Eu consegui trabalhar isso na minha cabeça, ah, mas vou ter que viver isso no Brasil, né? Eu vou tentar ficar um tempo antes de tomar a decisão, né, definitiva, se eu vou ficar mesmo no Brasil, se isso que eu tenho em mente, né, vai dar certo, porque eu já tive várias situações aqui, uma delas, depois de 20 e poucos anos morando em Boston, por causa do frio, eu decidi mudar para o sul, né, para ficar perto da minha família que mora aqui e também por toda essa questão, né, do inverno ser pesado lá. Só que eu não gosto daqui, eu acho que a qualidade de vida lá no norte é muito melhor que aqui, em todos os sentidos, mas o que eu consegui aqui, que é o clima ser melhor, né? Então não tem neve aqui, o frio não é tão pesado como lá em cima, mas em outros quesitos, né? Eu acho que a política aqui do Sul não é boa pra gente, enfim. A única coisa boa que eu achei aqui é realmente o clima. Do resto, lá pra cima é muito melhor que aqui, né? Então, quando eu decidi realmente fazer uma mudada mesmo e para qualidade de vida, eu não parei para pensar que de repente certas coisas não seria bem do jeito que eu pensava. Então, se eu tivesse vindo para cá e ficasse um tempo aqui para ver isso, talvez eu não teria me mudado para cá, para o sul. Então, pensando dessa maneira, são 20 e poucos anos fora do Brasil e eu acho que assim, quero voltar, vou voltar, mas preciso fazer esse teste para ver como que vai ser, porque eu tenho consciência de que conhecidos, familiares e amigos que nunca saíram do Brasil, eles têm aquele jeito de pensar, mas eles não conseguem entender que a gente está voltando para casa, entende? A maioria não consegue ver que a gente está voltando para casa. A maioria vê a gente como se a gente tipo assim, que a gente está melhor que eles. É assim que eu vejo, sabe? O fato da gente ter saído do país, que a gente está melhor que eles, que eles estão lá se ferrando e a gente tá melhor que eles. Então, eu tenho essa consciência, então eu já vou me preparar psicologicamente para tentar conviver e, e me acolher, né? E com certeza eu vou procurar ajuda, uma terapia, sabe, para essa adaptação, para essa fase, porque não adianta esperar que as pessoas vão receber a gente de braços abertos, vão dar um ombro, um colo. Não vão, não vão. São poucas as pessoas que têm essa consciência e falam, não, você está voltando para casa, a gente vai te acolher, né? Você vai ter um período de adaptação, é muito tempo fora. Não existe, gente, não vou me enganar que isso existe.
E o mundo, sabe, o Brasil, o mundo tá muito diferente de 27 anos atrás. E eu só quero, né? Eu tenho aí mais uns 30 anos de vida, eu acho que eu tenho 60. Eu acho que eu vivo aí mais uns 35 anos. E eu não quero ficar com essa sensação de não pertencimento, sabe? Se for para ter não pertencimento, que seja não pertencimento no Brasil, sabe? Que lá, né, eu vou estar falando a minha língua, a comida, é a minha casa. E ninguém pode tirar isso de mim, sabe? Ninguém pode tirar o direito de um imigrante de voltar para o seu país de origem. As pessoas, isso eu falo no geral, teriam que procurar se informar sobre isso, sabe? Porque quando alguém vira para você e fala assim, ai, você não vai se adaptar, mas aqui, sabe? Gente, e aí? A pessoa não, nunca saiu do país. Não tem noção do que é ser um imigrante. Como é que ela sabe que a pessoa não vai se adaptar? Cada caso é um caso. Tem gente que volta e todo o dinheiro que a pessoa guardou, ela gasta aí em um mês, porque não sabe administrar. Então, assim, ninguém tira o direito de ninguém, sabe? Então, é isso. E eu começo a ficar irritada, sabe? Porque é complicado isso, sabe? A vida do imigrante, voltar para sua casa e, e ter que passar por essas coisas. Então, eu estou me preparando psicologicamente, não só para adaptação no país, mas com o comportamento das pessoas de falar que eu não vou me adaptar no meu país de origem. É, eu espero encontrar pessoas que vão sim me acolher, não me julgar, sabe? Ficar feliz com a minha volta. Mas, antes de qualquer coisa, quem tem que cuidar de mim sou eu, quem tem que estar preparado para os perrengues financeiros, adaptação, correr atrás das coisas sou eu, então já estou indo preparada, mas é isso, né? Teria muito mais coisas para falar, ficaria aqui muito tempo falando. É, talvez eu faça algum outro vídeo. Falar sobre isso mexe muito comigo porque foi um sonho que começou aos 11 anos e se realizou aos 30 e poucos anos, que foi morar aqui. E eu realizei esse sonho. Foi, eu corri atrás, realizei esse sonho e você chegar à conclusão que não é um sonho que é para durar para sempre, pelo menos só para mim. E não me vejo, como é que eu posso dizer, melhor nem pior que ninguém por isso. Mas eu só quero ter paz, gente. Quero ter meu cantinho para poder envelhecer em paz, sem dívida, em segurança e falando a minha língua, comendo a comida brasileira e podendo viajar para esse país maravilhoso. E para minha velhice, para minha aposentadoria, não só o Brasil, como o mundo todo, né? Então, gente, um beijo. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.